Olá, especialistas! Hoje é o quarto vídeo da série sobre DevSecOps e vamos falar sobre o uso de software de análise de composição. Enquanto a vinheta roda aí, aproveite para dar o like no canal e caso você não seja inscrito ainda, se inscreva. Assim você acompanha os vídeos dessa série e outros assuntos que vamos falar aqui. Aliás, não deixa de comentar o que você achou desse vídeo e sugerir novos assuntos para a gente gravar os próximos. Fica ligado aí! O framework de DevSecOps da Microsoft é sobre análise de composição de software, mas antes vamos relembrar quais são as práticas que compõem esse framework. A primeira é treinamento, a gente já falou no primeiro vídeo dessa série. A segunda, definição de requisitos, no segundo vídeo. Definição de métricas em relatórios de conformidade, no terceiro vídeo. Agora nós vamos falar sobre análise de composição de software e as próximas práticas dos próximos vídeos são executar modelagem de ameaças, usar ferramentas e automação, manter credenciais de forma segura e, por último, praticar o aprendizado contínuo e monitoramento. Então vamos lá. O quarto item fala sobre análise de composição de software e governança. O que são esses softwares de análise de composição e governança? Esses softwares, eles são algo relativamente novo no mundo da TI e ele se refere a um conjunto de ferramentas que fornecem visibilidade aos usuários do inventário de software de código aberto. Apesar de parecer que, pelo nome, que a gente consegue fazer isso tanto com software proprietário, comercial ou de código aberto de terceiros, a análise de composição de software, na verdade, atua apenas em ferramentas de gerenciamento de código aberto. Ao utilizarmos componentes de terceiros, tanto comerciais como open source, é importante entender o impacto que uma vulnerabilidade no componente pode ter na segurança geral do sistema. Isso sem contar, por exemplo, com injeção de código malicioso. Nesse caso, a gente pode falar sobre um case recente que aconteceu com uma plataforma de código que distribui pacotes de software amplamente utilizados e um deles, que é muito utilizado, teve uma injeção de código malicioso. O que aconteceu? Quando as empresas que consomem esse pacote foram fazer o build do software, eles foram buscar esse pacote e tinha um código malicioso, e isso foi incorporado no código. Então, se a gente não olhasse para dentro desse pacote, ou as empresas iam distribuir software ou rodar software com conteúdo malicioso. E isso é bem perigoso porque se você tem um código malicioso lá, ele pode rodando na sua infraestrutura de produção, você pode começar a vasculhar coisas que esse software está fazendo e mandar para fora. Então é muito importante olhar para esse tipo de vulnerabilidade de segurança. Então essas ferramentas podem ajudar de forma no licenciamento do componente, mesmo sendo de código aberto, existem licenças que você tem que obedecer, por exemplo, restrições de uso. Às vezes componentes você tem que redistribuir com o código fonte, ou você tem que pagar uma licença, mesmo ele sendo open source. Então existem variações que as empresas que consomem esses pacotes têm que obedecer. E esses softwares vão ajudar você a olhar para isso. Eles também podem fornecer um inventário preciso dos componentes e relatar vulnerabilidades que os componentes referenciam. Por exemplo, nesse caso que eu contei para vocês, a empresa que produz um software desses de olhar para esse código-fonte vai conseguir dar um relatório que vai avisar, olha, você está consumindo um componente que tem um código malicioso. Com isso, você também deve ser mais seletivo ao usar esses componentes de terceiro, que podem ter um alto risco, né, de uso, e considerar realizar uma avaliação mais completa antes de utilizar. De repente você utiliza um outro pacote, ou você vai comprar alguma coisa, um pacote mais conhecido, e por aí vai. Pensa sempre o seguinte, o componente ele pode parar de ser produzido, e o seu software pode ficar travado em uma tecnologia desatualizada, uma versão desatualizada, né? E isso também é perigoso. Para você ter uma ideia das vulnerabilidades que recentemente foram descobertas, a empresa White Source, que produz um software de mesmo nome, ou seja, de software de composição, de análise de composição, ela solta relatórios mensais de descobertas de vulnerabilidades. O de dezembro de 2019, o Top 5, ele fala sobre SQLite, PHP, TensorFlow, Handlebars e o NPM CLI, ou seja, softwares que são bem conhecidos e utilizados diariamente. Então, você vai ficar inseguro ou você vai se proteger? É legal a gente adicionar softwares de análise de composição no nosso pipeline.
e assim você ser mais seguro na produção do seu software e desenvolvimento dele. No próximo vídeo a gente vai falar sobre execução de modelagem de ameaças, então fica ligado no canal e acompanhe a SX nas redes sociais.